tema da mensagem, queridos, é o seguinte: não desista da sua bênção. Repita comigo: eu não posso desistir da minha bênção. Diga para o irmão que está do seu lado esquerdo, diga: não desista da sua bênção. Agora diga para o irmão que está do lado direito: não desista da sua bênção. Amém? Em nome de Jesus. Diz aqui, queridos, a palavra de Deus, Evangelho de Lucas 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. A frase que eu queria que você guardasse é a seguinte, essa finalzinha aqui, ó: porque a tua oração foi ouvida. Ele não desistiu do sonho, da bênção, do objetivo que ele tinha na vida. Eu estava pregando essa semana, comecei quarta, peguei um pouquinho na sexta-feira e falei sobre a esperança. A esperança, irmão, é o combustível que vai nos conduzir à vitória. No ano passado, eu fui a São Paulo. Esse eu não fui também, mas ano passado eu fui de carro. Em janeiro eu fui de ônibus, fui visitar minha família, mãe, irmãos, etc. Mas no ano passado eu fui de carro. E aí, eu estava meditando sobre uma viagem. Quando você vai fazer uma viagem longa, daqui, por exemplo, São Paulo, dá mais ou menos uns 700 quilômetros. Eu encho o tanque do meu carro, mas quando chega mais ou menos na metade do trajeto, eu tenho que parar e abastecer, encher novamente o carro, porque ele não vai conseguir chegar até o final do trajeto, que são 700 quilômetros, e a cidade onde a minha família mora, eu tenho parentes dentro de São Paulo, mas tenho parentes no interior, então fica até um pouquinho mais longe. Então eu entro, beirando ali a cidade de São Paulo, a capital, e aí andando mais 100 e tantos quilômetros até chegar na cidade. Então dá bem mais do que 700 quilômetros, dá mais ou menos uns 800 e alguma coisa, até o destino final. Então eu tive que parar 2 vezes para abastecer. Eu parei mais ou menos na metade do caminho, e depois, quando estava quase chegando na cidade, faltavam uns 100 quilômetros, eu falei: eu vou botar mais um pouquinho aqui de gasolina, só para eu ir tranquilo e seguro, para eu saber que eu vou chegar lá. Eu, ao abastecer o meu carro, eu estou dando condições a ele, de ele continuar a viagem. Nós estamos num mundo, e esse mundo, as pessoas elas estão vivendo sem esperança. Muitas pessoas elas estão vivendo por viver. Há um texto na Bíblia que eu conheço de cor e salteado, e a maioria de vocês aqui conhece. João 10, versículo 10. O que é que diz lá? O ladrão, completa aí, veio para roubar, e ele veio e está fazendo essa obra. E ele está roubando, guarda isso aí, a esperança das pessoas. Existem pessoas que elas olham para a família, ela vê o filho, filha, e ela olha assim, e ela vê um futuro tão sem esperança, ela não tem esperança de um futuro melhor. Ela olha para o casamento, ela olha para o lugar que ela vive, que ela mora, ela olha para a situação financeira dela, e ela fica sem esperança. Se você ficar olhando as circunstâncias ao seu redor, você nunca vai ter esperança. Mas se você olhar para Deus, o salmista Davi lhe disse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Quer dizer, Davi buscava em Deus esperança, ele buscava em Deus força.
Se você vai fazer uma viagem longa, você tem que colocar gasolina, você tem que abastecer o seu carro, para você conseguir chegar onde você precisa chegar. Nós estamos vivendo aqui no mundo, e esse mundo nós precisamos de ter esperança, de ter fé. Eu vou ter um futuro melhor, Deus vai me dar vitória. O texto fala aqui que a boa notícia chegou para esse homem chamado Zacarias, e o anjo falou assim para ele: olha, a tua oração foi ouvida. Você tem que ter esperança que as suas orações serão ouvidas, que aquelas lágrimas que muitas vezes quando você chora, você derrama aquelas lágrimas orando, aquelas lágrimas ali não foram perdidas, elas estão regando a semente que você plantou. Você não pode desistir. Eu estou indo à igreja e nada acontece. Acontece sim, e Satanás está roubando a esperança das pessoas, ele está roubando a fé. O texto, volta lá no versículo 1, no versículo 5, aliás, diz assim, ó: existiu no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. Esse nome Zacarias, meus irmãos, ele significa lembrado por Deus, ou lembrado de Deus. Ele já nasceu com o nome de alguém que seria lembrado por quem? Por Deus. Deus iria lembrar dele, Deus não iria esquecer dele. E esse homem, junto com a mulher dele, eles eram justos perante Deus. O que dá para entender? Que haviam sacerdotes que não eram justos perante Deus, mas esse não, esse era diferente. Nós vivemos no meio da sociedade que todo mundo quer dar um jeitinho para conseguir as coisas, e alguns às vezes até de uma maneira ilícita. Aí você fica olhando para aquela pessoa que está prosperando, mas ela é ímpia, ela não respeita a palavra, ela às vezes está dando prejuízo para os outros, o bolso dela está enchendo de dinheiro, mas ela está prosperando, mas está dando prejuízo para os outros, e você anda direitinho e não conseguiu ainda, e você começa a olhar e fala: puxa, como eu vou começar a fazer o que é errado? Não, eu vou fazer o que é certo, porque na hora certa a minha bênção vai vir, o que eu estou pensando vai vir de uma maneira lícita, digna, e eu vou conseguir a minha vitória, e ninguém vai tomar ela de mim. A minha casa não vai cair, a chuva não vai derrubar. Diga amém, Jesus. Aí fala aqui o verso 7, eu leio com atenção o versículo 7, isso aqui me chamou muito a atenção, ó. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Irmão, eles tinham tudo para não ter o sonho deles realizado, de ter um filho, tudo dizia que o milagre não iria acontecer. Ele era avançado em idade, a mulher dele é avançada em idade, e ela era estéril. Então, se você olhar assim pela ótica humana, não tinha condições, ele tinha tudo para dar o que? Errado, todas as condições propícias para dar errado, daria. Mas o texto diz que eles eram ambos justos perante Deus, e viviam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Guarda uma coisa no seu coração: não há um homem, um ser humano sequer, que sirva a Deus e Deus não o recompense. Não há, diga comigo, não há um ser humano sequer que sirva a Deus e Deus não o recompense. Vai haver uma recompensa, vai haver nessa vida e na vida futura. Jesus disse, ele disse: não há quem tenha feito tal coisa, ele foi explicando lá, deixe pai, mãe, isso, aqui foi dando uma lista de coisas, um monte de coisa. Ele disse: não há quem não venha a ser recompensado nessa vida, pelo menos 100 vezes mais, e na vida futura, a vida eterna. Não há quem sirva a Deus e não receba recompensa. E esse homem estava velhinho, a esposa dele velhinha, mas dentro do coração dele, ele tinha uma esperança: o meu sonho vai se realizar. E ele estava servindo a Deus, e alguém chama ele: Zacarias, nós fizemos aqui uma espécie de um sorteio, e hoje é a sua sorte, você foi sorteado para entrar no templo para oferecer o incenso. Ele não foi chamado lá dentro, e foi dito assim para ele: você vai entrar lá no santuário e oferecer o incenso, porque você vai receber uma bênção. Não foi isso que foi dito a ele. Foi dito o seguinte: você vai entrar lá para oferecer, você vai entrar lá para dar. Às vezes, eu estava meditando nisso, eu achei muito forte. Às vezes você está precisando de uma bênção financeira, e aí você recebe uma visita na sua casa, de uma pessoa pedindo a você ajuda, e você está precisando de quê? De dinheiro. Ele diz: puxa, eu não entendi nada. Às vezes está com um problema de saúde,
Aí alguém procura você, para você orar por aquela pessoa. Mas quem está precisando de oração é quem? É você que está precisando da benção. E muitas vezes alguém te procura, pedindo a você algo, ora por mim. Aí você vai e ora, aquela pessoa é abençoada, você recebe a sua bênção em dobro, aquela pessoa é curada e você é abençoado 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Ele foi chamado para oferecer, aí ele entra no santuário e está fazendo o ofício dele. O seu ofício você não pode deixar de fazer, seja ele sorrindo, ou seja ele com lágrimas, seja tudo bem, ou tudo mais ou menos, não deixe de exercer o seu ofício, de ser um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Não deixa nada roubar a sua alegria. Uma vez eu ouvi uma senhora falar assim, eu não vou para a igreja não, porque em casa está faltando tal coisa, o que adianta eu ir para a igreja se em casa não tem dinheiro? Ou ela está indo para a igreja só por causa do dinheiro? Não, eu sirvo a Deus não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é Deus. Diga amém, Jesus. Eu sirvo a Ele, a luta vem, o problema vem. A Bíblia fala que se a nossa esperança for só nas coisas terrenas, nós somos as pessoas mais miseráveis. O que eu tenho que entender? Esse homem aqui exerceu o sacerdócio. Aí fala o versículo 9 assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu. Irmão, vai chegar o dia do então. Quem crê, fala amém. Vai chegar esse dia, que então alguma coisa vai acontecer. Você pega, por exemplo, Atos 16, lá no versículo 25, lá fala assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando, adorando a quem? Estavam oferecendo incenso, louvando a Deus. Eles tinham motivo para estar louvando a Deus, adorando, fazendo canções? Nenhum motivo. Costas esfoladas de chicotada, presos no lugar mais fedido que tinha da cadeia, o cárcere interior. Estavam lá, mas o que eles estavam fazendo? Oferecendo a Deus o incenso. Então, aí tem o então, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, tremeu tudo, todas as portas se abriram. Eu acredito que muitas portas vão se abrir para vocês. Quem crê, fala amém. Então, tem o dia do então. Então, de repente, tudo começou a chacoalhar, as portas se abriram. O que eles estavam fazendo? Oferecendo a Deus as orações, os louvores, era o incenso do Zacarias. Em meio da sua luta, do seu problema, quando você achar que você não tem motivo para orar, para buscar a Deus, para vir à igreja, para meditar na palavra, faça exatamente ao contrário do que a sua carne quer. A sua carne quer que você desista, que você retroceda. Eu não vou fazer o que a minha carne quer, eu vou fazer o que Deus quer, porque para isso é que eu vim esse mundo, para fazer a vontade dele. Eu vou louvar mesmo a ele, agora é que eu vou mais à igreja, agora é que eu vou orar mais. Teve o dia do então, esse anjo não veio por acaso. Versículo 11 diz: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Irmãos, o anjo veio por causa das palavras dele. Foi o que aconteceu também com Daniel. Abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 10, versículo de número 1. Daniel é Antigo Testamento, vizinho do Ezequiel, que é um livro um pouquinho maior. Daniel 10, verso 1. Aqui diz assim, queridos: no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Verso 2: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, manjar desejável não comi, e nem carne, e nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas.
E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e pés como bronze assacalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram se escondendo. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão. E não ficou força em mim, e mudou-se a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer, levanta sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra eu estava tremendo. Então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Entenda aqui o seguinte, irmãos, se você ler correndo, você não vai entender o que o texto está tentando passar aqui. O Daniel, ele começou com o propósito de se consagrar, de buscar a Deus, e fez a Deus um pedido, e Deus ouviu a oração dele, só que houve uma oposição espiritual. Às vezes você está enfrentando lutas na sua casa, diz: pastor, eu venho na igreja, eu oro, eu busco a Deus, mas parece que a coisa não anda, eu acho que Deus não quer me ajudar. Será que é isso? Não é isso. Deus quer ajudar você. Olha para o irmão que está lá, diga: Deus quer o seu sucesso. Ele quer, você pode saber disso, Ele quer. Mas por que a coisa não anda? O texto fala aqui que Daniel começou a buscar a Deus, se consagrar, e Deus deu para ele uma visão, uma revelação. E Deus falou com ele: olha, eu vim por causa das suas palavras. Desde o primeiro dia que você se aplicou a buscar, a se consagrar, a querer saber das coisas de Deus, eu estava vindo, mas eu encontrei uma oposição. Havia um demônio, fala aqui o texto aqui, o príncipe do rei da Pérsia, quer dizer, havia um principado que estava tentando impedir a bênção de chegar até Daniel. Mas o que o Daniel fez? Ele foi perseverando 21 dias, consagrando. Manjar desejava, ele não comeu, quer dizer, ele foi se consagrando a Deus, foi se separando. Resultado, o anjo veio, a bênção veio. Palavra de Deus para mim, palavra de Deus para você. Você quer ver a bênção de Deus na sua vida? Primeiro passo, não desista dela. O segundo passo, se consagre. Há um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 9, que fala que havia um moço endemoniado. Jesus subiu a montanha, ele e alguns discípulos, não todos, subiu com alguns. Aí ele sobe, passa a noite lá em oração, a madrugada toda, aí ele vem de manhã para o templo, aí ele encontra uma cena inusitada. Tinha uma multidão assim em volta do moço, e o moço lá manifestado com demônio, revoltado, demônio destruindo tudo, e o pai do moço estava bravo. Aí quando Jesus aparece, o pessoal olha assim para ele, fica impressionado, alguma coisa chamou neles a atenção, e o moço, pai do garoto doente, disse: mestre, eu trouxe meu filho que tem um demônio. E quando ele pega ele, joga na água, joga no fogo, eu vim aqui, trouxe, pedi para os seus discípulos expulsarem, e não puderam. Olha, não é que eles não quiseram, eles não puderam. Querer eles queriam, mas eles não puderam. Aí Jesus vai, expulsa o demônio, o moço cai no chão, expulsa o demônio, e o moço volta à sanidade, volta à vida normal.
Aí ficou aquele comentário, aí em casa os discípulos perguntaram, está lá no Evangelho de Marcos 9, verso 26. Os discípulos perguntaram: mestre, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Aí Jesus diz: esta casta de demônio não sai, se não for com oração e jejum. Quer dizer, faltava uma consagração. Às vezes o que está faltando para você é só isso que está faltando, é pouca coisa, mas essa pouca coisa que vai fazer uma grande diferença. Pastor, eu faço comida em casa, ninguém gosta da minha comida. Eles disseram que não tem gosto. Como é que você faz a comida? O arroz é assim, ó, eu pego o arroz, aí eu coloco assim, o arroz dentro da panela, aí eu mexo assim com óleo assim. E que mais que você põe? Você põe tempero? Não. Será que é por isso que está sem gosto? Você só põe óleo lá, irmã? Aí dou uma cozinhada assim, refogo, e aí boto água, e aí ele cozinha e sai. O seu arroz é igual ao do hospital, não é? Sem gosto. Por isso que o pessoal reclama que não tem o quê? Não tem gosto. É um detalhe, o sal, o alho, aquela pimentinha, é um detalhezinho, mas que vai fazer uma grande diferença no quê? No final. Às vezes é uma coisa pequena, você está brigando com o seu marido: para de tomar cachaça, você é um endemoniado. Você não vai conseguir nada com ele. Ele vai ficar mais bravo com você ainda. Vai tomar mais o quê? Mais cachaça. Você fala para o seu filho: para de fumar maconha, seu endemoniado. Você não vai conseguir nada com ele. Sabe o que vai fazer? Vai ficar revoltado com você, vai fumar mais maconha ainda. Já está ruim, vai ficar o quê? Pior. Não briga com ele não, você tem que brigar com o demônio. E o mundo do demônio não é na gritaria não, é você com quem? Com Deus se consagrando. Aí você vai lá de noite, seu filho está dormindo, ele chega da rua, cheirando droga, maconha, com a roupa rasgada, tudo, você vai lá pé por pé, você coloca a mão na cabeça dele, ele está em sono profundo, o demônio, você vai sair dele. Deus me deu esse filho aqui, ele é meu, não é teu. Os filhos são herança de quem? Do Senhor. Você vai sair dele, no nome de Jesus, ele vai virar um homem de bem. Eu não trouxe esse menino ao mundo para ele virar um drogado, um bandido, não. Ele vai ser bênção em nome de Jesus. Às vezes você vai falar essa oração sussurrando. Daqui a alguns dias você vai reparar a mudança. Você vai ver que daquele horário ele não sai mais. Ele vai começar a perder o desejo de fazer aquele negócio errado. Por quê? Porque a sua batalha não é no reino físico. A sua batalha é no mundo espiritual. Você quer combater as coisas no reino físico. Você quer gritar, você quer bater, você quer ameaçar. Não, eu vou botar você na cadeia, eu vou chamar o delegado aqui. Não adianta nada disso. O que você tem que fazer é você se consagrar mais a Deus. O Zacarias estava sempre oferecendo a Deus as orações. Chegou o dia, teve o então. Vai chegar o dia do então, e esse então você vai ver o grande milagre. Não vai acontecer por acaso, vai acontecer porque você fez algo. Deus falou com Daniel aqui: eu vim por causa das tuas palavras. O Daniel não desistiu de entender o que precisava entender, e Deus revelou. Depois você pode ler o capítulo todo, aí você vai entender o que Deus havia revelado a ele, coisa muito profunda. Isso aqui dá um estudo muito completo, mas guarda essa palavra aqui no seu coração: não desista da sua bênção. Para o Zacarias chegou o João, que foi o filho. O João foi uma grande bênção. O João foi preparando o caminho. Ele dizia assim: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. O João Batista foi aquele que preparou o caminho. Depois veio Jesus, e aí trouxe o reino. Ele disse: arrependei-se que é chegado. Aí Jesus veio e trouxe o reino. O João foi uma grande bênção para toda a humanidade, não só para o pai e para a mãe, para toda a humanidade. João fez uma grande obra. Irmão, Deus tem um João Batista para mandar lá na sua casa. Ele tem uma bênção grande para mandar para você. O que você tem que fazer? Não deixe de ser um sacerdote ou uma sacerdotisa. Alguém já até te aconselhou: vamos fazer tal coisa, que esse negócio de crente aí não dá certo não. Olha como é que eu estou bem. Você está vendo a pessoa bem agora, mas daqui a algum tempo você vai ver: rapaz, que confusão que aquela pessoa se enfiou. Está até presa, coitada. Pois é, você quase estava entrando para o caminho dela, porque você queria, não, porque está mais fácil. Não, eu não quero o que é fácil não. Eu quero é o que é certo, e o que é certo muitas vezes é até demorado. Mas quando você consegue, a casa não cai quando ela é edificada na rocha. A sua bênção vai vir, mas vai vir do jeito certo. Não precipite. O sacerdote ficou firme até que a bênção veio. A sua bênção vai vir. Não desista do seu casamento. Desista não, que o João Batista vai nascer. Não desista da sua empresa. Pastor, está uma luta.
Mas que derrota que está minha empresa, pastor. Entra 1 e sai 5. O que eu faço? Fica firme. Segura as pontas lá, que a vitória vai vir. Daqui a pouco você vai ter que contratar gente, porque você não vai dar conta das encomendas. Quem crer, fala amém. Não desiste não. Tem vizinho invejoso, está até jogando terra do cemitério lá no portal da sua empresa, para ver se ela fecha, para ele usar aquele espaço lá, que ele quer fazer tal coisa. Não desiste não. Vai você lá e unge a porta da sua casa, com óleo ungido. Pega no final da reunião o óleo e unge lá. Leva lá o óleo, unge o portão da sua casa. Ora na sua casa, faça vigílias, ora, jejua, se consagra, que aquela carga diabólica vai sair e a bênção vai chegar. Você diz, pastor, me ajuda aí, coloca o anúncio lá na entrada da igreja, que eu estou precisando de 10 funcionários. Pastor, eu estava passando uma semana inteira sem fazer um pedido, não estava fazendo nada, pastor, não estou dando conta, meu telefone não para, toda hora tocando, é a gente chegando, é aquela multidão, meu Deus do céu, vê se tiver algum irmão desempregado aí, estou com 10 vagas de atendente lá na minha empresa, porque o negócio está bombando, e semana que vem vou ter que contratar mais, a coisa está explodindo, está uma benção grande. Mas o que não estava acontecendo antes? Tinha uma carga diabólica impedindo. Ela foi arrancada, a benção veio. Teve o então, vai ter o então também na sua vida. Amém? Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que nós vamos orar. Ofereça sua mão assim a Deus, diga, Senhor Deus, eu te apresento a minha mão, e eu te peço, coloque nessa mão a tua unção e o teu poder, em nome de Jesus, e amém. Põe essa mão no seu coração. Se tiver qualquer problema físico, coloca no lugar da enfermidade, se for possível. Se não for, você põe no seu coração. Se o problema for na sua casa, seu local de trabalho, estenda a mão para lá agora em nome de Jesus. Pai, a palavra do Senhor é verdade. E ela diz que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E eu te peço, vem com o teu poder agora. Vem com a tua unção e toca, meu Deus, em cada vida que aqui está. Desde o alto da cabeça, meu Deus, até a planta dos pés. Arranca todo o mal, arranca toda a miséria, toda a maldição, tudo que não presta. Na autoridade, no poder do nome de Jesus, eu estou levantando a minha voz, e eu estou exigindo, eu digo, diabo, solta essa família, sai desse casamento, solta a empresa deste homem, solta a empresa dessa mulher, sai toda a amarração, tudo que não presta vai saindo agora, na autoridade que é no nome de Jesus, no poder que é neste nome. Eu estou agora em nome de Jesus determinando a bênção nessa casa, eu estou agora determinando a bênção nessa família, e eu estou exigindo agora, sai força do diabo, sai coisa do mal, obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, toda maldição vai embora dessa vida. Oh meu Deus, passa o teu fogo poderoso agora sobre cada pessoa que está aqui, sobre estes que estarão ouvindo, ó Deus, essa mensagem pelo rádio, ou assistindo, ó Deus, pelo Facebook, YouTube, ou outro meio de comunicação, ó Pai. Vem com o teu poder agora, tocando nessas vidas para curar, vem tocando para libertar, Jesus, vem tocando agora para arrancar esse mal, esse câncer, essa tuberculose que entrou, ó Deus, está destruindo esse corpo. Eu te amaldiçoo agora, doença, eu te amaldiçoo o vírus do HIV, sai dessa pessoa agora, solta em nome de Jesus essa vida. Oh meu Deus, passa o teu fogo, passa o teu poder agora, para queimar todo o mal, e em nome de Jesus eu exijo, sai dessa vida, sai maldição, sai coisa do mal, macumba, feitiço, bruxaria, coisa mandada, paga, feita, enviada para atrapalhar essa pessoa, eu exijo, saia, solta essa vida, em o nome de Jesus de Nazaré eu exijo, todo mal vai embora, sai e desapareça em o nome de Jesus. E você que crê, diga obrigado, Senhor, diga eu tomo posse da bênção em nome de Jesus. E vamos dar uma salva de palmas bem forte, irmãos, ao nosso Deus.